desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Se tiverem posto suas Bíblias e agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Louvado seja Deus! Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar de uma palavra hoje tão pequena, mas alicerce, base de tudo nesse mundo, se chama amor. E é uma palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Então essa palavra amor, muitas vezes, ela nos deixa ou nos leva a errar, a fazer coisas que não nos condiz com a vontade de Deus. Porque tudo que Deus fez com amor. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar essa palavra e amor em todos os nossos corações, amém? Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que só ou como um símbolo derretido. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada valeria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente e não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço esta parte. Mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós trazemos uma palavra que o mundo se fala, o mundo já no maligno, não é do maligno, no maligno. Por que no maligno? Falta de amor. Porque os tempos que nós estamos vivendo, a palavra de Deus fala, né? Quando chegar esse tempo, o amor de muitos se esfriará. Por causa de que? Da iniquidade, a ruindade, vai tomando conta. As pessoas vão fazendo as práticas do mundo e deixando de amar ao próximo. Se nem ao próximo ama, você não imagina a Deus. Vou tocar. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, o tamanho das besteiras que nós fazemos na vida. Então, irmãos, quando nós falamos dessa palavra de amor, a gente tira uma base, que Deus tira a base, tudo com amor. Na nossa família, base, amor. Se não tiver amor, nem se pode falar palavra família. Porque tem muitos lugares que irmão não gosta de irmão, não combina com o irmão, não gosta do irmão, não gosta do
pai, lugar da mãe, por aí vai. Mas isso é coisa de quem não conhece a palavra de Deus. Porque nós que estamos aqui, conhecemos a palavra de Deus, nós temos essa certeza que nós amamos o nosso próximo e amamos primeiramente a Deus. Então, irmãos, essa palavra amor, você vê que tudo que há em existência, Deus deu seu único filho para morrer por nós, por amor. Nós estamos em vidas hoje, porque atos de amor entre pai e mãe. Pássaros, por a mesma forma. Os insetos, ventos, corpos, toda a criação. Tudo num ato de amor. Então, essa palavra, amor, é uma palavra tão pequena, com 4 dedos, né? Que a gente fica imaginando o tamanhozinho que é essa letra. E o tamanho da força que tem essa palavra amor. Porque quando nós falamos de amor, falamos de Deus. E quando nós falamos de Deus, nós temos a certeza do que Deus tem preparado para nós amanhã. Do que Deus está guardando para aqueles que o amam. Porque quando nós amamos a Deus, Ele prepara um bom filho. Eu vou para o Pai, na casa do meu Pai, amando namorado. Ele está preparando um lugar muito melhor para nós. Hoje nós temos um ato de sentimento de pessoas da nossa família, ou esse período, pessoas que nós conhecemos e amamos, sentimos a falta. Mas uma coisa a gente tem, quando a gente tem afinidade com a pessoa e amamos a pessoa, mesmo que ele parta, a gente não esquece. Porque já é uma coisa que o Espírito Santo de Deus coloca na gente, que é o amor. E sem o amor não conseguimos fazer nada, não conseguimos chegar a ver a face do Senhor. Porque ele disse que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal, que sou ou como um símbolo eretivo. Você bate aquilo, te dá um barulho, te dá um som. Mas para que serve? Porque tudo que nós, nessa vida, se nós tivermos que fazer, tudo sai perfeito quando nós fazemos com amor. Se nós fazemos as coisas mais ou menos, pensando assim, vou fazer do meu jeito, do seu jeito, se tiver o amor, e primeiramente tudo você vai fazer. Uma comida na sua casa, um churrasquinho, qualquer festinha, qualquer coisa para agradar um amigo, agradar um filho. Quando tem o amor, sai tudo perfeito. Mas quando a pessoa faz por vontade da carne, para agradar a si próprio, ele não está fazendo com amor. Ele está se mostrando para ele que eu quero fazer, que eu posso fazer, que eu quero fazer. Mas por dentro, Deus conhece cada um de nós. Glória a Deus. E sabe o que nós temos para Ele, guardado para Ele, o que nós temos a força de buscar para Ele, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A partir do momento que a gente é totalmente dependente do Senhor, nós temos que fazer tudo para Ele com amor. Então, vamos pregar a palavra, a gente procurar fazer o melhor, viver melhor, procurar ter o caráter verdadeiramente cristão. Tudo isso faz parte de uma coisa que a gente está levando com amor para Deus. Veja que nós estamos aqui hoje reunidos, cada um compartilhou com o alimento, com amor. Veja como fica bonito. Glória a Deus. Aleluia. Veja como a gente traz uma palavra que mexe o coração das pessoas, que enche a pessoa de esperança, de fé. É porque você está pregando com amor, com vontade, porque eu não estou falando para qualquer pessoa, estou falando para uma igreja do Senhor. E quando eu estou falando com uma igreja do Senhor, nós temos que ter o cuidado, o zelo, o carinho de levar as palavras para não ofender aos nossos irmãos. Porque, primeiramente, nós temos que amar o nosso Deus. Depois, amar o próximo como a nós mesmos. Aí, essas duas coisas aí importantíssimas no mandamento. Está aí, mandamento. Deus não está pedindo, Ele está mandando. E ama Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Então, muitas coisas vêm, irmãos, no dia a dia, no cotidiano nosso, para nos abater, nos abalar, para nos tirar de focos. Mas essas coisas nós temos que postar de lado. Quando tem um foco, a minha salvação, a minha e do Deus irmãos. Quando a gente focamos nessa palavra, a gente sabe que muitos entram aqui alegres, satisfeitos, felizes, outros com sentimentos um pouco abatidos, não sabem
foi o dia do outro, mas esse cuidado, esse carinho, esse zelo até que teve em trazer uma palavra que não machuca o irmão, mas uma palavra que pode confortar o coração, que pode transbordar o coração dos irmãos, não através do pregador, mas através do Espírito Santo. E Mateus assim que fala, já não fala mais vós, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse amor, nada seria. Veja bem que você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode falar da sua maneira, mas se ser induzido pelo Espírito Santo. Nós não podemos querer forçar. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso assim, porque assim eu aprendo. Não. Deixe o Espírito Santo de Deus levar. Na maior simplicidade, porque os humildes serão exaltados. Os soberbos nariz em pé, que acham que são políticos e muitos outros, eles não sabem o que estão plantando para colher mais. Às vezes até sabem, porque Deus conhece a palavra. Mas a ganância, por isso que não. Fala mais alto. Aí o coração da pessoa enche, é sobre o desejo da carne, riquezas, e essas coisas vão ficar tudo por aí. Então o mais importante para nós é o quê? Buscar primeiro o reino dos céus. Então tem um foco que nós temos que ter todo dia nós entramos por essa porta para formar uma igreja, que esse é um local, a igreja somos nós formar a igreja de Cristo, nós temos que entrar com consciência, de que não tem que focar em nada no irmão. Porque quando eu estou vendo o seu defeito, o meu decidido, eu não consigo enxergar o meu. Então, eu escondo o meu defeito, porque o defeito dos irmãos já está tirando um pedacinho, um pouquinho do amor. Porque o amor completo é quando você deixa o seu irmão, respeita ele como ele é, ama ele como ele é. Glória a Deus. Porque assim nós precisamos levar um patamar que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ele. Amém? Glória a Deus. E ainda que destruindo isso todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não é vanglorioso, não se desobedece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Veja bem que quando a gente faz as coisas com amor, nós estamos fazendo as coisas tudo verdadeiramente dentro da verdade. Por quê? Porque eu quero fazer uma pessoa, quando eu faço, ou eu faço perfeito ou eu não faço. É quando eu falo sim ou não. Eu amo a pessoa quanto irmão. Quando a gente fizer algo para o irmão ou para Deus, que façamos bem feito. Temos falha, temos defeito, temos que nos corrigir a cada dia. Mas nós sabemos que somente com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir chegar num patamar onde Deus vai nos olhar e falar assim, igual ele disse no filho dele, esse é meu filho amado e eu me comprazo. Por quê? Ele era obediente, ele não tinha inveja, ele não tinha soberba, ele não tinha orgulho, ele fazia tudo pensando na obediência ao Pai. Quando perguntava para ele, a mamãe falava, eu vim para aquele que me enviou. Ele só pensava em fazer a vontade do Pai. Hoje, nós somos igreja separada por Cristo Jesus, justamente para quê? Façamos a vontade do Pai. E amanhã, a nossa riqueza não está aqui não. Quem pensa que a riqueza está aqui, está completamente enganado. Não sendo nada, não vamos levar nada. Mas vamos herdar o melhor que Deus tem para nós. Glória a Deus. Porque eu, parte conhecendo e parte profetizando. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gente, esse versículo aqui, nos trata. Quando nós começamos a pegar a palavra, quando nós começamos a conhecer a palavra, nós conhecemos começar como um menino.
vontade de fazer aquilo. Quero fazer, mas quem vai nos crescer, nos dar crescimento espiritual, o próprio Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, nosso intercessor, ele vai fazer tudo por nós. Então nós não podemos deixar que as coisas sejam feitas conforme a vontade da minha mente e do meu coração. Porque alma é mente, vontade e emoção. Quando eu vou fazer uma coisa da minha mente, da minha vontade, as coisas estão saindo por vontade da alma. E o coração, ele é enganoso. Então nós temos que deixar sempre nosso coração limpo para arrepender-nos, perdoar e fazer aquilo que é agradável a Deus. Tudo que nós precisamos está baseado dentro da palavra de Deus. E isso nós encontramos todas as respostas. Então, onde nós erramos, ou de onde nós acertamos, tudo aqui dentro. E tudo isso é o manual de vida. Por isso que a palavra de Deus fala que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque sem a palavra eu não vou ter conhecimento de como fazer a vontade de Deus. Sem a palavra eu não vou entender o que o irmão precisa realmente de eu levar para ele o tipo de palavra, o tipo de afeto, de amor, de carinho. Porque hoje, vocês veem aí fora, por causa de várias coisas do mundo que existe ao redor desse mundo hoje, eles estão adorando, eles esquecem até que tem pai, mãe e irmão, matam por prazer das coisas do mundo. Mas a palavra de Deus, no livro de 1 diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. No mundo, nós, sim, ele fez com amor, ele fez com a própria mão, as próprias mãos dele. Então ele tem um carinho, um zelo muito grande pela nossa vida, embora nós não merecemos, ele sabe da nossa fraqueza, do nosso limite, onde pisamos, onde pensamos, onde olhamos, onde nós tocamos todos os dias da nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado ao caminhar para ganhar salvação, porque para ganhar salvação não é fácil. Não é de qualquer jeito nós vamos chegar, não vai. Porque às vezes pensa que eu estou salvo porque eu estou indo na igreja. Não. E na igreja já vem primeiro de nós. Chega ali e fica dentro. No meio de nós. Chega para quê? Para nos roubar barato, para tirar a nossa atenção, para nos fazer desviar das coisas que estão sendo explicadas aqui. Embora aqui não tenha nenhum professor, vai ter o Espírito Santo que pode induzir a oração e orar por cada um de nós. Amém? Então, por que agora não devemos, como por espelho em enigma, mas então veremos face a face, e agora conheço a parte. Mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então, base de tudo na nossa vida mesmo é o amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, uma coisa que nós temos, irmãos, todo dia, trazer ao vir um culto, uma oração, para casa de uma pessoa, um culto de libertação, a primeira coisa que vai, por amor. Vou fazer para que amanhã Deus recompense. Quem vai nos recompensar sempre é Deus. Não esperando nada de homem, não focando nada de homem, porque nós estamos aqui no mesmo propósito. Eu vou buscar, você também vai buscar. Então, o que nós temos que ter? União. E essa união nos traz a essa palavra que se chama amor. E através desse amor, nós vamos longe. Nós vamos beijar aquele lugar onde nós queremos chegar, que é o reino dos céus, que é a nossa salvação. Essa palavra que eu tenho que trazer para mim, primeiramente, o pastor da igreja, em nome do Senhor Jesus, possa abençoar, pode clarear nossas mentes, através do Espírito Santo a cada dia. O Senhor Jesus abençoe.